Olá a todos, meu nome é Raquel e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho a minha leitura do livro O Castelo, do Franz Kafka. Eu quero comentar com vocês sobre o livro, que na verdade foi uma releitura que eu fiz recentemente, e aí eu decidi gravar o vídeo para conversar com vocês um pouquinho. Vamos lá comigo? Antes de entrar na história do livro, eu quero falar um pouco com vocês sobre o autor. O Franz Kafka, ele nasceu no ano de 1883, onde é hoje a República Tcheca, mas na época fazia parte do Império Austro-Húngaro. E o Kafka nasceu de uma família judaica, de origem judaica, e ele morreu em 1924. Tudo indica que ele morreu por inanição, por conta de uma tuberculose laríngea. Aí ele não conseguia comer, e aí não tinha aquela alimentação parenteral, né, que se faz hoje em dia. E aí ele morreu de inanição. O livro O Castelo, ele começou a ser escrito em 1922. Só que ele foi publicado após a morte do Kafka em 1926, por um amigo do Kafka. Se eu não me engano, eu não sei como que fala o nome dele, acho que é Max Brod. E aí ele foi publicado póstumo, né? Póstumamente. Eu tenho essa edição aqui, mas vamos lá para a história do livro, né? O livro acompanha a personagem K. Simples, K. E aí, esse nome, o Kafka, ele escreve, acho que quase todos os livros tem alguma questão com K, né? Com o nome dele especificamente. E aí, o K é um agrimensor, e assim, o personagem não tem origem. Tipo, ele chega ali, se apresenta, ele chega numa aldeia, se apresenta como um agrimensor. Ele é contratado pelo castelo para trabalhar. E aí todo mundo estranha, né? Ninguém quer receber ele. E aí ele tenta falar com o pessoal do castelo, e aí quase todo o livro se desenvolve com essa personagem K tentando alguma forma de chegar no castelo. E aí tem uns capítulos ali, aparece duas pessoas vindas desse castelo, se apresentam como os ajudantes dele. É, essas duas pessoas, esses dois rapazes, não sei exatamente, eles são bem atrapalhados, assim, eles são bem engraçados. E aí ele começa, tá, daí eles não largam mais ele em momento nenhum da história, até em toda a história. E aí, o livro se desenvolve basicamente isso. O K tentando, de alguma forma, acessar o castelo, e ele não consegue. E aí, a única forma de comunicação, que não é uma comunicação muito lá, essas coisas, ele faz por telefone. Só que nessa ligação é cheio de vozes, não é bem confuso, não tem uma boa comunicação, assim. E aí, como esse livro ele foi publicado póstumo, né? Postumamente, ele não termina, ele termina no meio de uma frase, assim, e aí fica. Mas dá para entender bem a história, mesmo sem estar terminado propriamente dito. Enquanto o livro se desenvolve, o K na aldeia tentando acessar de alguma forma esse castelo, ele conhece uma moça chamada Frida, e eles têm meio que um romance ali, e eu diria que até um romance desconfortável, é uma relação meio desconfortável. Aliás, o livro inteiro a gente se sente agoniado, né? Que é típico do Kafka, das histórias do Kafka, a gente fica meio aquele clima, daí o personagem tenta salvar a tela e não consegue, é bem confuso. A primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei pensando em algumas interpretações. E aí, eu acho que a gente, que assim, tem muitas pessoas que enxergam o castelo, essa,
essa dificuldade para acessar o castelo, co como a burocracia estatal ou a dificuldade que a gente tem de acessar o poder dominante, etcétera. Talvez seja válido, mas assim, olhando para o outro lado, eu acho que a gente pode ver a questão do castelo como um mundo superior que o ser humano almeja, e aí ou a salvação da alma, eu acho que poderia ser essa parte, e a aldeia, a vila ao entorno do castelo seria o mundo inferior, né, sei lá, onde se situam as paixões carnais. E aí o personagem K, ele é a representação de todos os seres humanos, né, que é nessa busca do ser humano para alcançar a graça, pra alcançar a salvação, tentar se livrar tentar se livrar dessas paixões carnais, né, desse mundo inferior. No caso, é a busca da alma pela sua salvação. Pode ser interpretado assim. Daí assim, na relação com a menina lá, a Frida, assim, ele se aproxima, o cara se aproxima dela, porque num determinado momento ela fala que ela conhece, que ela tem algumas amizades com alguns funcionários do castelo. E aí ele pode ser que ele veja nela, né, uma possibilidade de ficar mais próximo do castelo e talvez seja por isso a relação deles. Outra coisa que eu percebi é que nos livros do Kafka, no geral, não só nesse, é como se por algum motivo ele não concebesse a ideia da redenção do ser humano, da redenção da alma, da redenção assim no geral. Todos os personagens estão sufocados ali e não conseguem aquela questão assim. Então é bem complexo. E aí, assim, o Albert Camus, ele diz que o Kafka é um autor do absurdo. Inclusive, eu não tenho, mas eu tenho aqui no Kindle o ensaio do Camus, que é O Mito de Sísifo, e ele tem um ensaio que é A Esperança e o Absurdo na obra do Franz Kafka. E aí ele coloca isso, o Camus coloca isso no caso, que essa obra, faz nesse livro, essa obra, ela é assim, a aventura individual de uma alma em busca da sua graça. E aí achei bem interessante, esse ensaio é muito bom, muito bom. Ele faz um apanhado geral sobre todas as obras, assim, do Kafka, bem interessante. E aí eu também peguei a referência do Otto Maria Capô, e ele também tem alguns escritos sobre a obra do Kafka. Inclusive, ele conheceu o Kafka pessoalmente. Ele até conta a história num dos ensaios, dos artigos sobre Kafka. E aí, ele diz no ensaio, o Otto Maria Capô, ele diz no ensaio que chama Franz Kafka e o Mundo Invisível. E nessa obra, especificamente, assim, ao invés do céu tá contra o homem, é o homem que instaura um processo contra o céu, por causa dessa insistência do cara em permanecer na aldeia e acessar o castelo. Pelo menos ou ficar próximo do castelo, né? Ele quer alcançar o castelo e tal. E aí o Capô também coloca nesse ensaio que para o Kafka o homem não vê a miséria como uma consequência da vida humana, e aí ele se revolta, né. Então eu achei muito interessante essas interpretações. Então é isso, gente. Bom, sobre o livro, é isso que eu tinha para falar. Se você já leu esse livro e gostou, comenta aqui embaixo. Se você leu e não gostou, pode comentar também. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha. E eu vou compartilhando com vocês mais algumas leituras. Até a próxima, tchau.